Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de estudos da obra Pão Nosso, por Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo 5, Salários. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam, dentro dos impercrustáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular que, para a grande nau, surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Capítulo 5, Salários, da obra Pão Nosso. Muito bem, amados irmãos e irmãs, queridos companheiros de jornada, de estudos, nessa caminhada, nesta grande escola chamada vida. Mais um capítulo, Mais um capítulo bem no começo dessa obra, o 5º capítulo ainda. Mas essa obra ela é incrível, essa obra Pão Nosso, ela traz lições realmente divinas para que a gente possa, de fato, trabalhar um pouquinho mais a nossa evolução, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento moral, espiritual, ético, e tudo aquilo que nos fortalece, complementando, é claro, outras obras, outros estudos e tudo aquilo que nós devemos incorporar para trazer e causar o bem em nossas vidas. Mas sobre esse capítulo de hoje, salários, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, para a nossa atualidade, para a nossa vivência hoje, de fato a gente pode ver que ainda hoje nós temos realmente muitas questões de incompreensão, muitas questões de conflitos, de uma certa percepção ou até mesmo falta de gratidão, eu diria, da parte de muitas pessoas incontentes, infelizes talvez, não sei se chegaria a tanto, mas em alguns casos sim, com os seus salários atuais. E quando a gente fala de salários, é naturalmente mesmo aqui o salário material, aquela remuneração mensal que se recebe por um trabalho oferecido, por um trabalho realizado durante todo um período, durante toda uma vida, muitas vezes. É natural, eu entendo,
que tenhamos sim, em alguns casos, essa insatisfação pessoal, né? Porque quantos de nós, muitas vezes, se não está vivendo, talvez já tenha vivenciado a experiência de achar que trabalha muito e ganha pouco, né? Que trabalha mais que o fulano, mais que o beltrano e ganha pouco. Muitas vezes a gente encontra também oportunidades na vida para um novo emprego, onde o salário é maior, às vezes muito maior, às vezes pequena diferença maior, mas com alguns benefícios a mais que nos agradam e acabam nos assediando, digamos assim, né, para que a gente faça aí uma mudança. Nós estamos sempre buscando, né, melhorar, ganhar um pouco mais. Afinal de contas, nós vivemos ainda uma vida material, né? Nós vivemos na matéria, no materialismo. Então, por isso, é natural até que nós tenhamos essa percepção, que nós tenhamos esse sentimento, né, de que o nosso salário material ainda é pouco, que nós realmente fazemos muito mais, talvez, do que ali nós ganhamos. Às vezes nós iniciamos um trabalho felizes com aquele salário, gratos por aquela oportunidade, principalmente se estivermos vindo, né, de um momento de dificuldade, principalmente momentos como esse que nós vivemos aqui no momento em que eu gravo, né, onde nós ainda estamos vivendo, né, os reflexos da pandemia e a própria pandemia em si. E é natural que quando nós, ou alguns de nós, conseguem um trabalho, para aqueles que perderam seu trabalho, a satisfação e a gratidão se torne evidente, mas logo depois que esse trabalho começa a ser realizado, começa a ser executado no dia a dia com os desafios, as dificuldades, né, as ocorrências que vão existindo ali no nosso dia a dia, essa percepção de gratidão e de valor, ela começa a ser transformada. E ela se transforma também naturalmente por uma série de fatos que nos envolvem, né? Pela nossa comparação com o outro, pela nossa comparação com o quanto o outro ganha ou o quanto o outro trabalha, com a nossa comparação muitas vezes com os resultados que a empresa está tendo, aquela empresa que nos concedeu o trabalho. Então a gente começa muitas vezes a observar, a expandir um pouco mais o nosso olhar, e aí isso também nos traz uma certa insatisfação. Mas o que eu queria com tudo isso chamar a atenção é que isso é natural, né? Isso ainda é algo natural de nós seres humanos, porém não deveria ser algo normal, né? Nós devemos ser gratos, nós não devemos maldizer o nosso trabalho, nosso salário, né? Embora pela nossa talvez ainda pequenez e necessidade de grande desenvolvimento, nós caímos, né, nessas armadilhas da vida. Eu diria que são armadilhas da vida. Agora, buscar a oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, para que tenhamos sim uma remuneração melhor, porém seguindo, né, naturalmente passos éticos, né, com uma conduta reta, justa, né, não há nada de errado nisso. Então, acho que o grande ponto aqui é não focarmos no quanto talvez a gente poderia ganhar mais e porque a situação está ruim, mas o que eu posso fazer para melhorar, para de repente fazer uma transição de carreira, para de repente conquistar algo a mais, de repente fazer ou realizar um trabalho extra que melhore a remuneração, porque talvez essa remuneração a mais vai trazer alguns benefícios para minha família, para o meu bem-estar. Porém, como nós vimos na leitura, não adianta eu vender a paz do meu lar, a paz da minha família, da minha vida,
para que eu tenha em troca apenas dinheiro, apenas uma remuneração melhor. E muitas vezes essa paz no lar, ela vai muito além do lar como nós estamos imaginando aqui. Não só o nosso lar, fisicamente dizendo, né, onde nós residimos e onde lá está a nossa família, mas o nosso lar espiritual, né, o nosso próprio corpo, que é onde o nosso espírito habita, que é o lar do nosso espírito e que nós devemos cuidar. Nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, e nós não podemos nos dilacerar por conta apenas da matéria. Então, cuidar deste lar aqui também é muito importante, né? Que é o nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso próprio corpo físico, né? Quantas pessoas, e aí aqui eu faço um parênteses, me incluindo nesse número de pessoas, não ficam ou não ficaram, hoje no meu caso, graças a Deus, ficaram, mas eu já passei por isso, compartilhando com vocês, sem comer por conta do trabalho. Então se envolve tanto com o trabalho, né? Nós nos julgamos muitas vezes ali tão importantes no nosso trabalho, que nós às vezes deixamos de nos alimentar, nós deixamos de cuidar muitas vezes de nós mesmos para nos dedicarmos ao trabalho. É natural que em alguns momentos isso aconteça, mas isso não pode ser uma regra, porque senão nós estamos deixando de cuidar do nosso lar, né, do lado do nosso espírito, da nossa alma, que é o nosso corpo, que é o nosso instrumento que Deus nos concedeu e que nós temos a obrigação, né, de cuidar bem. Não há dinheiro no mundo que compre a saúde, né? Naturalmente, uma situação favorável financeiramente pode auxiliar, mas porque nós realmente nos preocupamos em cuidar da doença, muitas vezes, porque um corpo estressado, uma vida estressada, uma vida de excessos, inclusive de trabalho, vai nos levar a doenças naturalmente físicas. E aí onde nós temos uma responsabilidade muito grande com a gente mesmo, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Agora, buscar a prosperidade, buscar o desenvolvimento, buscar, né, estudar, nos desenvolvermos para irmos crescendo, isso é saudável, isso faz parte da nossa evolução também, né, enquanto seres humanos, materialmente falando, como nós vivemos essa experiência, não há nada de errado e de grave nisso, desde que nós não desequilibremos um outro lado. Na verdade, a gente tem que manter um equilíbrio em tudo, para que a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta também tenham efetiva qualidade. Porque não adianta nada a gente também se desgastar trabalhando demais e deixar a nossa família, nossos filhos crescerem muitas vezes a maior parte do tempo longe de nós, e o tempo passa muito rápido, a vida passa muito rápida. De repente, quando nós nos depararmos, muita coisa já passou e coisas que não têm volta, né? Tempos que não voltam, experiências que não voltam, oportunidades de convívio que não voltam. Então, os verdadeiros valores, eles têm que ter aí os seus pesos e as suas medidas para que a gente mantenha, na melhor das possibilidades, um equilíbrio entre tudo. E aí existe também o salário, eu diria, não sei se seria bem essa a expressão, mas o salário que nós recebemos quando nós realmente nos entregamos também para Deus, para as ações do Cristo, para seguir os seus exemplos, né, nos dedicando parte do nosso tempo para as ações cristãs, para o nosso próximo. E aí aqui o salário do qual a gente se refere não é o salário material,
mas sim um salário, né, de sentimento, de sensação, de verdadeiro amor doado ao nosso próximo. E cada gota, cada colher, né, que nós recebermos deste amor, dessa sensação, desta verdadeira oportunidade de servir, esses valores são imensos. Cada gotinha desse amor, ela realmente é transformadora, e é o melhor pagamento que nós podemos ter, é essa sensação, essa felicidade de compartilhar com o nosso próximo. Pensa nisso, como eu sempre recomendo, né? Volta lá no comecinho aqui desse áudio, né? Desse contexto, ouça novamente o texto na íntegra, faça suas próprias considerações. Eu sempre, se você já me segue há algum tempo, né, se você já está conosco aqui há alguns anos, eu até diria, você vai se lembrar que eu sempre digo que não há aqui o certo ou errado. É apenas uma reflexão, é o meu compartilhamento com você, né, do que eu acredito, do que eu penso, do momento em que eu estou vivendo, das experiências que eu já vivi, trazendo apenas uma humilde interpretação de um texto, né, que nós lemos, de uma obra incrível de ensinamentos cristãos, né, que nos traz esse conhecimento, essa reflexão, para que a gente possa juntos exercitar e melhorar os nossos dias. E eu só tenho um pedido para você, que você verdadeiramente curta, compartilhe, comente, porque quando você compartilha, quando você comenta, quando você curte, você mostra para o YouTube que esse conteúdo foi bom para você, faz sentido para você, e o YouTube começa a trabalhar também a nosso favor, fazendo com que esse conteúdo seja distribuído para mais pessoas tenham acesso a ele, e assim a gente pode juntos, né, compartilhar este bem que aqui é totalmente gratuito, mas que de repente pode chegar na hora certa para alguém que verdadeiramente esteja precisando e que possa fazer muito sentido a reflexão, o texto puro na íntegra, e simplesmente a gente pode ajudar uma ou muitas vidas a serem transformadas. Então, o meu pedido é que você se una a mim nessa corrente, neste trabalho, para que juntos nós nos fortaleçamos e nós possamos ajudar os nossos irmãos também a ter uma fonte, né? Uma fonte de conhecimento que possa auxiliar. Algumas pessoas não gostam de ler, outras não têm tempo, então é por isso que eu gravo esses conteúdos para você e juntos nós compartilhamos para que mais pessoas tenham acesso. Meu querido irmão, minha querida irmã, luz e paz em seu coração, a minha gratidão imensa, e eu espero você no próximo capítulo. Um grande abraço e até lá.